você pode. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Quando for, você coloca as duas caixas, um de cada lado, porque os dois retornos tá no... Capítulo 4 do Evangelho de João, verso 28. Só um verso. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim o texto bíblico: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Melhor, 2 versos. Só até aqui. Feche seus olhos. Deus, nós somos gratos ao Senhor pela graça e o privilégio de ter conhecido o Teu Filho Jesus, por estarmos reunidos aqui nessa noite para glorificar, adorar o Senhor e poder, ó Deus, ouvir a Tua voz. Já ouvimos através das canções, da palavra que o Renato trouxe, mas ainda assim, Senhor, talvez há alguém que está precisando de algo e que o Senhor possa trazer uma palavra que venha, Deus, de encontro à sua necessidade nessa noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Pode ser sentar. Mas é só dar um pouco de som aqui para nós. Pode levantar um pouquinho o retorno. Aleluia. Para você entender a história, o porquê eu quero destacar esse texto, principalmente essa parte. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Jesus, ele estava indo a caminho de Jerusalém, porém, ele fez uma mudança em seu itinerário e resolveu passar por Samaria, que era a cidade dos samaritanos. A Bíblia diz que ele teve a necessidade de passar por aí. Irmãos, eu aprendi que Deus não joga dados. Não. Ele faz tudo com perfeição, com exatidão. Deus não faz nada de improviso. Deus não trabalha com improviso. Deus é perfeito em seus caminhos. Para nós, às vezes, parece improviso, mas para Deus não. Está tudo planejado, está tudo pensado, já está tudo determinado. Então Jesus, em seu espírito, sentiu uma necessidade de, antes de ir para Jerusalém, fazer uma parada em Samaria. E quando ele está ali, ele se aproxima de uma fonte de Jacó, onde as pessoas iam para tirar água, principalmente as mulheres. Estando Jesus ali, sentado, cansado do caminho, porque como homem, Jesus, como nós, cansava, e ele se cansou muitas vezes, e tinha necessidades também como nós. E ele estava cansado, com sede, talvez com fome, não sei, mas ele para ali, e próximo ao meio-dia, mais ou menos, aparece uma mulher samaritana para tirar água. A Bíblia faz questão de destacar que era a 6ª hora do dia, que no nosso relógio era meio-dia. Por que a Bíblia destaca esse detalhe? É porque a melhor hora para tirar água é pela manhã e não à tarde, esse horário. Esse horário já aqueceu o dia e muito difícil para tirar água. É o caminho, o sol escaldante, tudo mais. Mas aquela mulher estava tirando água, para muitos no horário errado, na hora errada, mas para ela era o momento certo e a hora certa, porque na verdade aquela mulher, ela andava na sombra, ela andava na obscuridade, porque ela tinha uma vida fácil, era uma vida que não era boa aos olhos da sociedade, era uma mulher de vida fácil. Vou usar um termo bem assim, bem rústico, ela era como se fosse uma prostituta. E aquela mulher não tinha liberdade de transitar, de ir e vir, dependendo do horário do dia, porque era muito discriminada pela sua vida, pelo seu comportamento.
pelo seu passado, pela sua história. Então ela tinha que ir esse horário, porque já não tinha ninguém para pegar água. E ela foi lá, estava lá quem? Jesus. Estava lá sentado, aguardando, esperando. Irmãos, eu vejo o amor de Deus de uma forma muito linda para com o ser humano. Mesmo que muitas vezes a gente tome caminhos tortuosos e acabamos construindo uma história, uma reputação de fracasso, de vergonha, Deus não desiste de nós. Ainda Ele nos ama e Ele tem um plano bom para nós. Ele não desiste do ser humano. E por isso Jesus estava ali, e era por causa daquela mulher. E quando a mulher se aproxima, chega ali, Jesus começa a conversar com ela. Pede um pouco de água, só para iniciar uma conversa. A mulher logo questiona: como você, sendo judeu, me pede a mim de beber, que sou samaritano? Porque havia uma rixa entre esses dois povos. E Jesus, para encurtar a conversa, falou: olha, mulher, se você soubesse quem está pedindo água para você, você lhe pediria e ele daria água viva para você. Irmãos, Jesus, ele não estava preso a questões culturais, sabe, raciais. Não. Jesus olha para o ser humano e não olha para ele com esses olhos. Ele olha para a alma. E todos nós temos uma alma dentro, que precisa de salvação, que precisa de ajuda. E a sua alma não tem cor, não tem cheiro, sabe, não tem sexo. Você tem igual valor como qualquer outra pessoa aqui. E Jesus sempre lidava com as pessoas dessa forma. Ao invés de olhar o exterior, ele olhava o interior. A mulher quis levantar uma questão étnica e Jesus logo cortou a conversa. Vamos direto ao assunto. Olha, quem está falando com você é o dom de Deus. Eu posso te dar água, e água viva. E a mulher falou assim, aí chamou a atenção dela, ela se interessou e falou: Senhor, onde tem dessa água para que eu tome, para que eu não tenha que fazer esse percurso, para que eu não tenha que me submeter a essa vergonha de andar e as pessoas me julgar, me condenar? Eu quero dessa água, para que eu não tenha que voltar mais aqui, não tenha que vir aqui tirar água todo dia. E o Senhor Jesus então fala com ela o seguinte, ela pede essa água: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar daqui. Ele disse: então vai, chama seu marido, chame seu esposo. Aí, infelizmente, aquela mulher ficou de saia justa. Agora ela tinha duas alternativas. Ela poderia falar que o esposo estava em casa, mentir, ou falar a verdade. A mulher falou: eu não tenho. Só que não falou a situação dela, só falou: não tem esposo. Jesus falou: você falou verdade, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é teu. Aí ela: opa, esse homem é diferente. E ele é profeta. Senhor, eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que você é um homem de Deus. E Jesus foi e falou com ela. Ela vai e levanta outra questão. Tá bom, sei que você tem autoridade, você é uma pessoa enviada de Deus, mas nossos pais falaram que o local de adorar é aqui, no monte. Os judeus falam que é lá em Jerusalém, não tem. Agora ela levanta uma questão religiosa, sai de uma questão ética, levanta uma barreira religiosa. A mulher cheia de problema, olha no que ela estava se atendo, se apegando. Jesus querendo resolver o problema. E tem gente que é assim, irmãos, está morrendo no pecado e ainda se prende a questões religiosas, éticas, questões culturais, e está morrendo, está indo para o inferno. Não, eu não vou, porque meus pais me ensinaram assim, porque tem que ser assim, e não está vendo que está precisando de socorro, de ajuda. E Jesus falou: olha, mulher, vai a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade, nem aqui, nem nesse
nesse monte, e em verdade vos digo que a hora chegou, a hora é essa. Esse é o momento. Aí ela vai e levanta outra questão, fala: ó Senhor, dizendo quando o Messias vier, ele vai nos contar tudo, vai nos dizer, explicar tudo. Jesus falou: minha filha, sou eu, você tirou a sorte grande. Você está falando com ele. Já pensou que dia, irmãos, para aquela mulher? Que dia feliz, que dia bem-aventurado. Com certeza ela não tinha isso nos seus planos, de se encontrar com o próprio Filho de Deus, com o Messias, não só com o profeta, como ela enxergou, mas com o próprio Filho de Deus, o ungido, aquele que viria para salvar. E aí aquela mulher, ao ver que era Jesus o Messias, o escolhido, o ungido, ela fica encantada, ela fica maravilhada, e nesse inteirinho chegam os seus discípulos, porque haviam ido da cidade buscar comida, e eles se tomaram um choque também, porque Jesus conversando com a mulher, isso não cola bem, não pega bem e tal, o que eles iam pensar, o que as pessoas iam falar, mas por respeito a Jesus ninguém falou nada, só ficaram comentando um com o outro: que negócio é esse, Jesus falando com a mulher, estava sozinho nesse lugar aqui, mas não falaram nada. Se ater, se conter. E é interessante, quando Jesus está assim, Jesus vai e fala àquela mulher para chamar as pessoas, para que ela fosse para a sua casa e anunciasse. Só um momento, irmãos, só vou situar aqui. Só um momentinho. Exatamente, aí nesse momento chegaram os discípulos, quando Jesus se revela como o Messias para aquela mulher. E quando Jesus está conversando com os seus discípulos, interrogando entre eles mesmos, a Bíblia diz que a mulher, agora chegamos aonde eu queria, deixou o cântaro e foi para a sua casa anunciar sobre Jesus. Irmãos, para muitos pode ser uma coisa simples, mas esse detalhe faz toda a diferença nesse texto. Esse detalhe aqui de deixar o cântaro reflete o que acontece quando nós encontramos com o dom da vida, que é Jesus. O que acontece quando você toma da água da vida, quando você conhece Jesus, quando você tem um encontro real com Ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tudo ou mais se torna secundário na sua vida. Tudo vai se tornar segundo plano para você. A alegria de conhecer Jesus foi tão grande na vida daquela mulher que ela esqueceu que o principal objetivo até então na vida dela era pegar água, levar água. Era o seu maior objetivo. Mas agora ela havia experimentado de uma água que suplantou a água que ela foi pegar. Ela provou da água da vida, irmãos. Ela provou do dom da vida. E ela esqueceu o cântaro para trás. Ela esqueceu o motivo de ter ido naquele lugar, a razão de ter ido naquela fonte, porque ela encontrou algo muito melhor, muito maior. Isso deve acontecer com todo aquele que tem um encontro genuíno com Jesus. Tudo nessa vida deve ficar em segundo plano. E a nossa maior alegria, o nosso maior prazer deve estar no Senhor. Isso é natural acontecer. Nós temos uma mudança de paradigmas, nós temos uma mudança de visão, uma mudança de valores, de objetivo, de metas. Há uma transformação dentro de nós. O nosso maior valor, nossa maior busca não vai ser mais os bens dessa terra, não vai ser mais as alegrias deste mundo. Nós não vamos precisar lançar mão de determinados prazeres terrenos para nos satisfazer. Não precisaremos, irmãos, nos submeter a situações constrangedoras que não agradam a Deus. Você não vai mais precisar se vender. Você não vai precisar de modo nenhum se corromper. Não, para encontrar alegria ou felicidade. Você não tem mais necessidade de encher
experiência, eu tenho visto que todos aqueles que se encontram com Jesus de fato, o seu maior prazer, a sua maior alegria é servir ao Senhor, é buscar o Senhor, é orar, é pregar o Evangelho, é viver para Deus, é testemunhar, é amar. É a maior alegria, o maior objetivo. Nós precisamos voltar à fonte outra vez, queridos. Há muitos que teve um encontro com Jesus junto à fonte, mas deixou de tomar da água da vida para tomar de outras águas que não matam a sua sede e nem resolvem os seus problemas. Que Deus nos ajude a retornar à fonte de águas vivas que é Jesus. Você lembra quando você teve um encontro com Jesus? A primeira vez, como você estava, o seu estado? Aonde Deus te buscou, aonde Deus te resgatou, o que Deus fez por você em sua vida? Queridos, nós não podemos esquecer de onde Deus nos resgatou, o que Ele nos deu, o que Ele tem feito em nós e por nós. Não vamos trocar a água da vida pelas águas deste mundo que não podem matar a nossa sede. Águas rotas, como disse Jeremias, águas sujas, águas que não saciam a sede, só enganam, amados, só traz engano, ilusão. Nós precisamos voltar à água, à fonte de água viva que é o Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus.